Oi, gente, bom dia. Queria agradecer muito, primeiro a presença de cada um que veio hoje, tá uma chuva lá fora. Eu falei, gente, como é que esse povo vai chegar? Quem que vai querer sair nessa chuva? Então, estou muito feliz que temos uma sala bem cheia. E também agradecer principalmente a Ri, que fez isso tudo acontecer. A Elo, cadê a Elo? Coitada, tá lá na salinha, presa na salinha lá no fundo, que ela vai passar os slides para mim. A Elo, viva Elo. A Elo, que é a representante da 6510 aqui em Brasília, e os rostinhos amigos que me receberam na cidade e estão aqui. Tem um olharzinho amigo para me segurar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Primeiro, a Riane falou bastante sobre esse ser um evento presencial. Eu também estou na minha volta às palestras presenciais e, cara, poder sentir o calor de vocês, não estar falando sozinha para uma tela, como eu falei nas palestras ao longo de quase 3 anos, é muito bom. Estou bem animada. E hoje a gente vai falar de futuro e das ideias sobre futuro que a gente não vê nos relatórios de tendências. Mas antes eu queria contar um pouquinho sobre a 6510 para vocês saberem quem eu sou, quem é a 6510, por que a gente está falando sobre esse tema. Pode passar ali. A 6510 é uma consultoria criativa especializada em mulheres. A gente está há 8 anos mapeando todas as mudanças de comportamento das mulheres no Brasil, na América Latina, no mundo, e traduzindo isso para o mundo corporativo em forma de pesquisa, de mediação de processos criativos. Vou contar um pouquinho disso para vocês também. E dividindo isso também em palestras, porque acaba que a gente vai ganhando tanto conhecimento e tem uma necessidade muito grande de dividir esse conhecimento. Então, a gente divide esse conhecimento em palestras, como hoje, e também em reportes. Ao longo da nossa conversa, hoje eu vou contar sobre alguns reportes que a gente tem disponíveis no nosso site, tá? E aí um pouquinho de como que a 6510 trabalha. Bom, antes que alguém me pergunte, porque depois eu vou abrir para pergunta, sempre vem essa pergunta. Eu falei, vou já botar ela no segundo slide dessa palestra, porque é a minha pergunta preferida. Por que que chama 6510 essa empresa? Por que são 2 números? Seria o meu sonho, porque eu tô com uma luz bem na minha cara. Exatamente porque eu tô cobrindo. Gente, você vê, a pessoa ficou muito tempo fazendo palestra online. Dá nisso. Então, por que são 2 números o nome da empresa? Primeiro, porque nós somos apaixonadas por dados, porque contra dado não tem argumento, né? Não tem, eu acho que não é assim. Não, mas está aqui uma pesquisa do IBGE que mostra que é assim, minha gente. Então, quando a gente começou lá em 2013, a publicidade brasileira tinha 2 problemas, né? Eu era diretora de criação e planejamento e trabalhava com muitas marcas para o público feminino e sempre vinha esse dado, quando a gente estava trabalhando, ele sempre voltava, que era que 65% das mulheres não se identificavam com a forma que elas são retratadas na propaganda. E ao mesmo tempo eu olhava ao redor e falava, gente, mas onde estão as outras mulheres na criação, né? Por que as minhas equipes eram sempre eu e mais uma mulher? E eu pedia para contratar mais mulher, porque eu tinha que ensinar para os homens da minha equipe o que era um rímel, porque as pessoas não sabiam, então era um tempo que eu estava usando ali para ensinar coisas sobre os produtos que a gente vendia. E meus chefes falavam, não, mas já tem muita mulher junto, dá problema, já tinha 2 de 20. Então, eu fui rodar essa pesquisa para entender quão poucas nós éramos nessa época. E nessa época eu não sabia, mas só 3% dos diretores de criação no mundo eram mulheres. Eu acho que se eu soubesse, eu nunca teria tentado. Éramos também só 10% dos criativos nas agências brasileiras. O que a gente tem hoje, né, passados esses 8 anos? A distância entre o que a comunicação retrata das mulheres e o que é a vida real das mulheres piorou demais. Se antes 65% das mulheres não se identificavam com a forma que elas eram retratadas na propaganda, hoje são 85% na pesquisa mais recente.
E se a gente, bom, tinha 10% de criativos nas agências, eu falo que foi de péssimo para apenas ruim. Agora somos 25% de criativos nas agências de publicidade. Por que eu falo dos criativos, né? Porque é um lugar de poder, ele é um termômetro, né, dessa presença. Lógico que o atendimento é um lugar muito importante, a gente está aqui com o grupo de atendimento e negócios, eu sempre duplei muito com os atendimentos das agências, mas acaba que quem escolhe o que vai ser retratado, quem decide que história vai ser contada, são os criativos, né? E nós ainda somos muito poucos, 25%. Antes da pandemia, durante a pandemia, a gente teve muita demissão e as mulheres foram muito cortadas. A gente não rodou ainda depois da pandemia, logo saberemos. Então, a 6510 existe para trazer essa perspectiva feminina para os processos criativos e de uma maneira que ela é uma mudança de como se faz, não apenas de quem faz, não é só trazer as mulheres, é adaptar todo o processo para que ele inclua tecnologias que as mulheres dominam como a conversa, como o cuidado, né, que não é, quando eu falo de conversa e de cuidado, é sempre na perspectiva de tecnologias, de coisas que as nossas mães ensinam para gente, como deve ser, de socialização, não é algo biológico, as mulheres são mais cuidadoras, porque é instinto materno que elas sejam assim. Não é, tá, gente? Mas a gente tem que se aproveitar do nosso conhecimento, né? Principalmente sobre conversa, que vocês vão ver que eu falo muito a palavra conversa, porque ela é a base de tudo que a gente faz. Pode passar, Elô, por favor? E a gente faz isso em 3 frentes. A gente tem uma frente de pesquisa, em que a gente trabalha principalmente pesquisa quali. Trabalhamos com mulheres geniais, como a Maíra Fonseca, que está aqui hoje, que é antropóloga, pesquisadora chique. E nessa frente de pesquisa a gente tem uma metodologia de rodas de conversa, em que a gente, ao invés de fazer um focus group com uma sala de espelho e coxinha na mesa e uma pessoa entrevistadora que não necessariamente é do público que está sendo entrevistado, nós temos rodas de amigas com uma entrevistadora que faz parte desse público. A gente faz muito social listening, porque as conversas estão acontecendo na internet e muitas vezes a gente só precisa se plugar nelas. E também pesquisa de dados secundários, o famoso desk research, na somatória disso tudo, acaba gerando os nossos reportes, que tanto são para dentro do cliente, quanto são para fora e estão disponíveis no nosso site sobre diversos temas. A gente também faz mediação de processos criativos, principalmente workshops e processos de cocriação, mas também análise de risco. Então, criei uma campanha, não sei se vai dar merda. Vai dar merda ou não vai dar merda? Fala com a 6510, a gente tem este departamento. Sessões de brainstorm e para alguns clientes a gente entra em produção, mas é raro. Silo. E educação corporativa, que é um pouquinho do que eu estou fazendo aqui hoje, só que dentro das empresas, levar palestras, rodas de conversa com líderes, para tentar dividir esse conhecimento todo que a gente vai acumulando, né, e disseminar ele dentro das corporações. Como que a gente vai da pesquisa até a criação, passando, né, por todas essas etapas que compõem a criação de uma campanha publicitária, de um projeto para uma empresa, porque a gente tem uma rede maravilhosa. Hoje temos aqui algumas carinhas dessa rede, fico muito feliz, que é uma rede de mais de 200 mulheres que a gente consegue acessar, que elas são transversais, tanto em temáticas, então eu tenho um número... Meu Deus do céu! Oi? Alô? Não sei o que rolou, gente. Vamos seguir. Não chegar para frente da caixa, tá bom. Vamos tentar. Não, ainda é melhor que online, gente. Tá tudo bem. Então, a gente tem essa rede incrível de mulheres que tem uma transversalidade de temas. Eu tenho um núcleo só para futebol feminino, relação de mulheres de futebol com futebol. Temos pesquisadoras, recrutadoras, designers, temos fotógrafas, e também de vivência. Então, a gente procura ter sempre 50% de mulheres negras em todos os projetos que estão na casa, e a partir daí outros recortes como mães,
mulheres acima de 45 anos, mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais e trans, para que a gente consiga ter uma visão, um ponto de vista sobre comunicação que é mais fiel ao que é a população brasileira, né, do que o que a gente tem hoje, né? Pessoas de diferentes regiões do país e diferentes regiões das cidades também, né? Considerando que a maior parte do Brasil é periferia, então a gente tem que estar sempre em diálogo, porque a gente está criando com essas pessoas. E a gente trabalha hoje para as maiores marcas do Brasil e do mundo, Google, Facebook, hoje chama Meta, ainda não me adaptei, Twitter, Nestlé, Unilever, as maiores marcas do Brasil como Itaú, todas já passaram um pouquinho pela 6510 e algumas estão sempre com a gente nessa jornada, né, que também eu acho que é um grande indicador de que os lugares onde tem grana no mundo estão entendendo a importância de um novo jeito de fazer comunicação, né? Pode passar, Elô, por favor? E vou contar só 2 histórias, gente. Prometo que eu vou já entrar no papo de futuro, embora isso também seja um papo de futuro. Isso é um papo sobre uma utopia que a gente persegue de como a comunicação pode ser, né? Eu trabalho do jeito que já ouvi muitas vezes que ele é utópico, então queria dividir um pouco do nosso método de trabalho com vocês também. Com esta utopia, a gente já ganhou 2 leõezinhos em Cannes, que eu acho menos importantes do que todas as conversas que a gente consegue gerar, mas sempre é um endosso legal do mercado. O primeiro deles foi com Meninas Fortes, que é um projeto com Nescau. Nescau tinha uma angústia, a diretora de marketing na época, de que a marca sempre se comunicou com meninos protagonistas, e numa comunicação que incentivava o esporte, e ela sabia que meninas praticavam menos esportes que meninos. Então, ela falou, pô, vamos entender como é que a gente consegue corrigir isso. E a gente começou fazendo um recorte de uma pesquisa que eles já tinham, mas que não tinha recorte de gênero. Então, primeira dica, a gente sempre façam recorte de gênero, raça e classe nas pesquisas de vocês, porque tem ouro nesses recortes, né? E quando a gente recortou, foi uma reunião que foi muito tensa, assim, porque a gente percebeu que as meninas ficavam isoladas dentro dos seus quartos e que elas queriam ser coelhinhos fofinhos e cachorrinhos Yorkshire. E os meninos queriam ser leões e eles brincavam na rua. Então, tinha uma diferença muito grande. Só que também tinha uma tensão muito grande nos pais e mães de que a menina que vai praticar esportes, ela vai se tornar masculina. Então, a gente trouxe pais e mães para o processo criativo, para a gente poder criar uma comunicação que contornasse essa angústia deles e trouxesse os fatores positivos sobre o esporte para as meninas. A gente co-criou a campanha com a Ogilvy, e ela foi para o ar, e ela foi um grande sucesso enquanto esteve no ar, gerou muita conversa, Globo Esporte deu uma matéria gigante para essa campanha, a gente tinha influenciadoras estimulando essa conversa na internet também, e trouxe aí o primeiro leão, que na categoria que para mim é a que mais importa, que é o Glass Lions, que é sobre equidade de gênero, né? Pode passar, Elô? Nossa segunda campanha premiada é o Ads for Equality, que a gente desenvolveu com Meta, que na época se chamava Facebook, tinha também essa necessidade de promover ferramentas para o mercado que ajudassem o mercado a agir sobre a igualdade de gênero num momento em que muito estava sendo falado, pouco estava sendo feito. Então, a gente trouxe, esse é um projeto Latam, a gente trouxe especialistas em raça, corpo, sexualidade, uma especialista em gênero e comunicação do México e uma especialista em gênero e comunicação da Argentina. Em 3 dias, a gente co-criou esse projeto e co-criou as ferramentas que depois a gente implementou junto com a Meta. Por exemplo, tinha uma ferramenta em que você colocava, tem ainda, tá? O site ainda está no ar. Quem são os 5 últimos protagonistas da sua comunicação? E a partir dos dados demográficos do Brasil, ele te dá quem devem ser os próximos. Então, se os últimos 5 protagonistas eram homens brancos magros, a sua próxima provavelmente será uma mulher gorda negra, né? E a ferramenta traz isso, checklist desestereotipador. Então, várias ferramentas, e com isso a gente conseguiu fazer essa conversa acontecer, inclusive levar essa conversa para Cannes era parte da nossa
ideia inicial, que era justamente para fazer o mercado ter conhecimento sobre isso. E por último, o meu xodó. Vocês vão ver as fotos que ilustram essa apresentação, são em sua maioria do nosso banco de imagens Mulheres Invisíveis, que é o primeiro banco de imagens das mulheres que a publicidade não mostra. Então a gente já está na 3ª edição. Nas 3 edições a gente teve como protagonistas mulheres negras, indígenas, gordas, lésbicas, trans, mulheres acima de 45 anos, com deficiência, produzindo um grande arcabouço aí de imagens, algumas gratuitas, a maior parte delas para download gratuito na Adobe Stock, para solucionar um problema que a gente tinha também de, poxa, não tem imagem com a cara da brasileira, quando a gente vai querer ilustrar uma apresentação, criar uma campanha, essas imagens não estão disponíveis, e agora a gente vai a cada ano aumentando esse número de imagens que existem disponíveis dessas mulheres. Vamos falar de revolução, gente? Agora sim, falar de revolução digital. Eu fui muito parte, enquanto estava em agência, da chamada revolução digital, né? Quando começou a ter, quando eu voltei de Portugal, lá eu já trabalhava com social, vim para o Brasil e estava começando a ter social media. Gente, tem várias marcas que eu trabalhei que eu desenhei assim a persona online, como que ela se comunica. E eu vejo, opa, apagou a luz. Não apagou a luz? Ai, nossa. A revolução digital aconteceu e ainda está acontecendo, acelerada pela pandemia. Mas ela já passou. Nessa época, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhava numa agência, que era uma agência bem tradicional, e eu entrei numa equipe que tinha a missão de transformar aquele dinossauro num robô. Então, era uma agência muito tradicional que precisava se modernizar e entrar para essa era digital, só que a agência expeliu a gente, eles não conseguiram fazer essa transformação. As pessoas lá dentro não queriam realmente se adaptar. E hoje essa agência funciona numa salinha onde um advogado recebe os processos trabalhistas das pessoas que eles não pagaram quando eles quebraram. Eu conto essa história porque eu quero dar o senso de urgência para vocês sobre a revolução das pessoas. A revolução das pessoas ela é fruto da revolução digital. É o momento em que as pessoas... Porque, entre outros fatores, que eu vou entrar neles já já, foi o momento em que as pessoas se encontraram online. E grupos que até então eram minorizados ou minorias, estavam isolados, puderam trocar, se fortalecer e se organizar nas suas demandas. Isso vale para grupos como pessoas negras, mulheres, pessoas trans, mas também vale para a extrema-direita, tá? Então, ela tem o ônus e o bônus desse encontro, né? E a revolução digital foi o motor, né, desse encontro que gerou o que a gente chama de revolução das pessoas. Quando a gente começou a 6510, lá em 2015, essa palestra chamava A Revolução Delas, porque a revolução das pessoas é movida pelas mulheres. Pode passar. São as mulheres que estão à frente da maior parte desses movimentos, né? Seja de LGBTQIA+, seja de pessoas trans, as mulheres puxam essa mudança na sociedade. E o que gerou essa mudança de lugar da mulher na nossa sociedade? Foram 3 vetores. O primeiro é dinheiro no bolso, é uma coisa que eu sempre falo, empoderamento é dinheiro no bolso. Entre 2005 e 2015, a renda das mulheres brasileiras cresceu cerca de 80%, o que foi mais ou menos o mesmo crescimento da renda das pessoas negras no Brasil. Da onde a gente consegue entender que quem realmente teve um aumento de renda e teve uma mudança do seu lugar na sociedade foram as mulheres negras. E como diz Angela Davis, a mulher negra ela é a base da nossa pirâmide social, então quando ela se mexe, a sociedade inteira se mexe junto com ela. Isso mudou tudo, gente. Isso e o acesso à educação, né? Graças a políticas públicas como o sistema de cotas, ProUni. Aliás, esse ganho de renda também veio de políticas públicas como Bolsa Família, PEC das domésticas, né? Graças a isso, a gente teve mais mulheres, e principalmente mulheres negras,
adentrando as universidades, entrando no ensino formal e abrindo as portas também do trabalho formal. Então, mulheres que até então estavam limitadas a trabalhos informais, principalmente o trabalho doméstico, passaram a ter acesso a esse outro lugar que é a universidade, que abriu acesso a outros lugares e outros papéis para elas na sociedade. Isso também muda tudo, né? Porque muda as caras que a gente vê quando a gente olha ao redor no mundo corporativo hoje, quem a gente está escutando, quem são as nossas referências, né? E o terceiro, como eu falei, foi a conectividade, né? Graças a essa conectividade, a gente teve um aumento de busca sobre determinados temas. Por exemplo, quando teve a morte do George Floyd em 2020, a busca por racismo estrutural no Google cresceu 3.600%, é um estouro, né? Quando, entre 2016 e 2018, a consulta sobre machismo no Brasil cresceu 263% no Google. Então, as pessoas estão na internet se conectando e conversando e trocando. Se antes uma comunicação que me incomodava, eu no máximo virava para minha mãe do meu lado, que estava vendo TV junto comigo, e falava assim, esquisito, e minha mãe ia falar, não achei. Hoje eu posso entrar no Twitter e falar, gente, achei esquisito essa comunicação, não achei bom. E mais outras pessoas vão vir e vão discutir isso comigo. E isso é o que está impulsionando as marcas também a olharem para isso. Eu lembro, eu tinha um cliente, na minha época de agência, que era marca de produto de limpeza, e eles chegaram para mim assim, a gente está falando o que a gente sempre falou, por que a gente está apanhando na internet? Acho que essa é a pergunta primordial aí, que dá origem à 6510, que é, beleza, vamos conversar com quem está batendo em vocês, vamos entender. Ai, não, pelo amor de Deus. Vamos conversar, vamos entender que as coisas mudaram, né? Que hoje você não pode falar o que você sempre falou. Pode passar, Elô. Então, a Revolução das Pessoas, ela mudou a forma como a nossa sociedade se organiza. Ela mudou as nossas famílias. Vamos ver se é famílias. A gente tem 2 estudos na 6510 sobre famílias, o Pelas Famílias Brasileiras e o Conexão Profunda. Pelas Famílias estuda os novos formatos, que não são tão novos assim, de famílias brasileiras, e Conexão Profunda, os laços que unem as pessoas e o que constitui uma família hoje, né? E hoje a gente tem uma mudança muito importante acontecendo na configuração familiar, que é a família formada por pai, mãe e filhos já não é mais a maioria. Ela hoje é 42%, e mesmo desses 42%, 16% são famílias reconstituídas, que é filhos de diferentes casamentos, o padrasto, a madrasta, né, esses outros elementos na família. A mãe solo é um dos tipos de família que mais cresce no Brasil. Principalmente depois da pandemia, teve um boom de mãe solo, né? Então, o jeito que as nossas famílias se organizam está mudando, o jeito que o nosso trabalho se organiza está mudando, né? A gente tem as empresas cada vez mais conscientes, pode passar, Elô, sobre a importância da presença de mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTIA+, pessoas com deficiência e por aí vai, tudo que cabe na caixinha diversidade, que é uma palavra que eu não gosto, porque ela só quer dizer tudo que é diverso do homem branco, hétero, cis, rico. Mas as empresas estão compreendendo e estão acelerando essa mudança, né? E a gente tem também uma mudança no jeito que as pessoas se relacionam, né? O movimento Me Too, ele veio com muita força e deixou um impacto muito grande na sociedade de denúncia de casos de assédio. A gente teve aqui, entre 2005 e 2019, um aumento de 64% nas denúncias de assédio sexual no Brasil. Então, em 5 anos, é uma mudança muito grande. Então, isso também é um resultado da Revolução das Pessoas. Pode passar lá. E na política, bem devagar, as coisas estão mudando, mas elas estão sempre crescendo. Acho que é importante dizer isso. Não, é a mesma coisa que eu falo sobre a participação das mulheres na criação, né? Foi de péssimo para ruim, tá aumentando. Hoje a gente tem um aumento de 18% na bancada feminina no Congresso Nacional, nessa última eleição,
que foi de 15% para 17% do parlamento. Ainda é muito pouco. Até outro dia não tinha nem banheiro feminino no Congresso, que é uma noção muito clara de que aquele espaço não é para gente, né? E nos últimos anos a gente teve uma série de retrocessos por N fatores, que vocês sabem melhor do que eu. O período de isolamento foi um período muito pesado para as mulheres. A gente, durante a pandemia, a gente fez um reporte que chamava Exaustas, Estressadas e com Medo, que era o retrato das mulheres brasileiras naquele momento, né? Porque a gente estava exausta do trabalho do cuidado, sem acesso às nossas redes de apoio, sem acesso às redes públicas de apoio como creches e escolas, né? Todo o trabalho doméstico sempre cai mais sobre as mulheres e durante a pandemia caiu mais ainda. Ficou uma sobrecarga muito grande. Deixa eu passar. Eu tô com o meu passador imaginário aqui, gente, porque a Elô tá passando lá na salinha para mim. A gente teve, e esse é um dado que eu sempre gosto de lembrar, durante a pandemia, a participação das mulheres brasileiras no mercado de trabalho retrocedeu 30 anos. A gente voltou para a década de 90 e a gente ainda não recuperou essa participação. E vai levar bons anos para a gente recuperar. A gente andou muitas casas para trás, a gente teve, sim, perda de renda, que não anula o ganho daquele período que eu falei para vocês, entre 2005 e 2015. Mas hoje a gente tem muitas mulheres, quando a gente fala a miséria no Brasil aumentou, a fome no Brasil aumentou, a fome e a miséria no Brasil tem rosto de mulher, e tem o rosto de uma mulher negra com uma criança no colo, né? Então, a gente tem que lembrar que esse é o cenário que a gente está, e quando a gente fala que as mulheres estavam e estão com medo, é porque seus filhos estão sendo mortos pela polícia, a violência policial aumentou terrivelmente. Então, a gente tem esse cenário, gente. Nesse cenário, quais são os futuros possíveis? Nesse cenário aqui, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por uma ideia de futuro. Quando a gente fala, o futuro, né? Vou até fazer um exercício com vocês. O que vocês imaginam quando vocês pensam em futuro? Fechem o olho aí um minutinho e pensem assim, o que é futuro? Que palavras que vêm à mente quando a gente fala de futuro? Né? Pode passar, Elô? Passa mais um e depois volta esse. Mudei a ordem, gente, uma loucura. Maior parte do tempo, quando a gente pensa em futuro, a gente está imaginando distopias, né? Essa aqui é a ideia de cientistas do que vai ser a pessoa do futuro, porque ela vai estar tão dependente da tecnologia que suas mãos vão estar encurvadas, suas costas... É horrível! Não queremos viver nesse futuro, mas por que a gente está, então, coletivamente construindo ele, caminhando para ele? Por que a gente está comprando essa ideia de futuro? E eu compro também, eu sou uma pessoa obcecada com inteligência artificial. Eu posso passar mais outras 2 horas falando de inteligência artificial aqui, não estou fora disso, tá? Todos os chats GPT da vida, estou obcecada com eles. Mas por que a gente compra que isso é o futuro? Que esse é para aí que a gente está indo. São foguetes, o NFT, a criptomoeda, o metaverso, a inteligência artificial, né? Pode passar mais um, Elô, por favor? A gente está comprando uma ideia de futuro, que é a ideia dos homens brancos, riquíssimos, bilionários, de países desenvolvidos, e esses caras mudam de ideia o tempo todo. O Mark Zuckerberg vendeu aí que o metaverso é o futuro do Facebook, a gente vai fazer tudo no metaverso, que me parece uma ideia horrível de vida, não é exatamente a vida que eu gostaria de viver, com um negócio grudado na minha cara. E aí, dali a pouco, ele assim, gente, errei, vou ter que demitir 11 mil pessoas. E dali a pouco ele assim, não, mas eu vou investir no metaverso. E daqui a pouco é outra coisa. Daqui a pouco o Elon Musk comprando o Twitter só para destruir o Twitter. Eu trabalhei no Twitter, fico triste, vivo no Twitter, fico triste de ver que esses caras mudam de ideia o tempo todo, né? Agora é home office, não é mais home office, vamos todo mundo para o escritório. Não posso pagar o aluguel do escritório, volta todo mundo para o home office.
E a gente está comprando essas ideias, né, desses caras, porque a gente aprendeu que o futuro é isso, é esse desenvolvimento a qualquer custo, né? Que o futuro é uma coisa que ela é sempre maior, mais rápida, mais eficiente, que também é uma ideia, como diz a Grada Quilomba, muito masculina, a ideia de que algo tem que ser sempre maior do que outra coisa, né? Eu queria voltar lá para aquele slide que eu falei para pular, que estava no lugar errado. E eu queria falar com vocês um pouco antes de entrar no que é o futuro de uma perspectiva feminina, sobre o que é futuro, né? Sobre o fato de que não existe futuro. Futuro não está dado. O futuro é o que a gente vai fazer dele. E o futuro é o que a gente conseguir sonhar agora, né? O futuro ele é para as comunidades, para as populações, para as comunidades indígenas, por exemplo, ele é criado literalmente no sonho, quando a gente dorme, e aí você vai pegar Freud, Jung, vão estar falando a mesma coisa, mas quando a gente dorme, que a gente processa todas as informações. No dia a gente está imaginando cenários e ensaiando o que pode ser o dia seguinte. O futuro é sonho, literalmente o sonho que a gente sonha quando a gente dorme e o sonho que a gente sonha acordado. É o plano que a gente faz. Eu sonhei estar aqui. 3 meses atrás, quando eu estava falando para Elô, vou para Brasília, vou comprar passagem. Eu sonhei estar nesse palco. Isso era futuro lá atrás, né? Tudo isso já foi um sonho, né? E o que vai acontecer está acontecendo agora, né? Daqui 6 meses, vou estar sentada numa sala conversando com algum de vocês, tenho certeza, porque a gente está começando essa conversa agora. Então, o futuro é o que a gente conseguir sonhar hoje, né? E aí, a gente tem também uma visão das culturas africanas, de algumas culturas africanas, de um futuro ancestral, que é um futuro que se referencia no passado. Porque, na prática, né, a gente tem uma noção de tempo como algo contínuo, mas, historicamente, a maior parte das culturas entende o tempo como uma espiral, em que passado, presente e futuro, eles acontecem simultaneamente. Porque, na prática, a gente só tem agora, né? O passado já foi, o futuro não existe ainda, a gente tem esse segundo, né, no tempo, e ele é simultaneamente o passado e o futuro. Viajei demais, gente? Estou aqui, estamos aqui ainda? Então tá bom. Então, tudo isso para dizer o que é futuro de uma perspectiva feminina, né? O que as mulheres estão conseguindo sonhar hoje, nessas condições que a gente falou, sobre quais são as condições que as mulheres estão vivendo hoje, o que é possível sonhar? As mulheres dormem pior do que os homens, pode voltar, Elô. As mulheres dormem pior do que os homens e sonham sonhos mais preocupados do que os homens. Então, a gente literalmente está com um sonho muito limitado hoje em dia, mas ele ainda é um sonho muito maior e muito mais interessante do que o sonho do Elon Musk, gente. Tenho certeza absoluta que a gente sonha sonhos mais interessantes. Sabe por quê? Porque todos os dias, essas mulheres que dormiram mal e que sonharam preocupadas, elas pegam as mãos delas e constroem o futuro para a gente viver. Elas acordam e fazem o futuro que todos nós vamos viver. E quando a gente fala de futuro, a gente não... Raramente, eu duvido que alguém de vocês aqui nessa sala pensou em mãe. Pode passar uma, Elô? Mas o futuro, antes de tudo, é mãe. Porque são as mães que estão criando as pessoas que vão viver amanhã, né? E estão criando sozinhas as pessoas que vão viver amanhã, porque no Brasil a gente tem 2 tipos de pai. E aí, lamento pelos homens que estão nessa sala, mas estou falando estatisticamente, a gente tem 2 tipos de pai, o que não cuida e o que abandona. Então, as mães estão fazendo isso, mesmo as que têm um parceiro estão fazendo isso sozinhas. Então, quando a gente pensa assim, em futuristas, a gente raramente pensa em chamar uma mãe para contar como que é a situação dela. E se a gente chamar uma mãe, a gente vai ver que as condições que estão sendo dadas para elas criarem o futuro são muito abaixo do ideais. Qualquer programador no laboratório lá do Meta, do Google, está numa condição muito melhor do que uma mãe, porque uma mãe, hoje,
está sendo demitida até 2 anos após a licença maternidade. 50% das mães são demitidas após voltarem da licença maternidade. Uma mãe hoje tem uma chance muito maior no Brasil de estar passando fome, principalmente se ela for uma mãe solo ou a principal responsável pela grana na família. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco no que é a realidade da maternidade no Brasil, a gente tem o reporte Mães Reais, que traz esse retrato do que é ser mãe no Brasil. Também está disponível no site da 6510, mas as condições em que o nosso futuro está sendo efetivamente criado, elas são muito ruins, né? A gente não está se preocupando com o futuro. Quem também é futuro, pode passar mais um, Elô, são as meninas. Meninos também são o futuro, são as crianças. Mas como a gente está falando do futuro de uma perspectiva feminina, queria falar das meninas, porque se as mães estão criando o futuro, as meninas são o futuro. As meninas são, quando a gente fala assim, todo mundo de comunicação está muito preocupado com a Gen Z, né? E daqui a pouco é a geração depois, não sei nem que nome vai ter, Alpha, depois da Gen Z, que vai estar consumindo. E essa galera, hoje, primeiro que é uma galera que tem ferramentas de sobrevivência logo cedo que a gente nem se deu conta ainda, porque são crianças que passaram por uma pandemia, que passaram por uma infância, uma parte da infância no isolamento. Se você pega uma criança que tem hoje 6 anos, quase metade da vida dela ela passou isolada, né? Quem fez o isolamento direitinho, né? Ou numa situação pandêmica em que ela sabe o que é um álcool gel, né? E essas crianças, elas têm ferramentas que a gente nem sabe. E as meninas, principalmente, elas são a camada mais vulnerável da nossa população a tudo que a gente está falando das nossas mazelas, né? Da fome, da miséria, dos impactos da crise climática. Elas estão muito na ponta. Elas são uma grande parte das vítimas de abuso sexual no Brasil, dentro de casa, inclusive. E elas estão tão perto do problema que elas conseguem enxergar soluções. Então, as meninas são a chave, elas têm a chave para resolver os problemas do nosso futuro. E a gente não está perguntando para elas o que precisa ser feito. Porque quando a gente pensa em futuro, a gente não pensa em menina, né? Menina é tudo aquilo que ninguém quer ser. Você não quer ser a menininha, né? A gente cresce ouvindo isso. Não seja menininha. Ser menininha é a pior coisa que você pode ser na sociedade, porque parece que é o contrário de força ser menininha. E, na verdade, ser menininha é o maior sinônimo de força que existe, né? E aí a gente tem as profissões do futuro. A gente já sabe, pode voltar, Melon, que a gente, até 2025, vai criar quase 800 mil empregos em tecnologia, que não tem quem ocupe essas vagas. O que a gente está fazendo? A gente está estimulando 50% da população a ocupar essas vagas? Não, a gente está desestimulando as meninas a ocuparem as vagas em tecnologia. Desestimulando, deliberadamente. As meninas ocuparem essas vagas. A gente fez uma pesquisa junto com a Força Meninas, para entender qual era o sonho das meninas brasileiras, para onde que elas estão olhando para o futuro delas e como elas estão sendo preparadas hoje. E aí tem 2 informações, né? Uma que eu acho absolutamente chocante, porque a gente fala muito de analfabetismo funcional, mas a gente tem um dado recente que 80% das crianças estão saindo do ensino médio sem saber matemática básica. E aí a gente está falando desses empregos de tecnologia que não tem quem preencha, mas se a pessoa não sabe matemática básica, ela não vai... Como é que a gente vai cumprir esse gap, né, de aprendizado para que ela aprenda programação? E a gente tem as meninas que não conhecem, se você pede para as meninas mencionarem uma pessoa que elas conheçam, que trabalha com tecnologia, engenharia, ciências, biologia, elas não conhecem, a maior parte delas não conhece. E quando você pergunta, então o que você quer ser quando crescer? Vem as profissões mais tradicionais, que já estão super saturadas, né? Vem medicina disparado, tanto escola pública como escola privada. Todo mundo quer ser médico, tudo bem? Na escola privada, administradora,
na escola pública, carreiras que são ligadas ao serviço, à área militar, né? Eu quero ser policial, eu quero ser delegada, algumas eu quero ser juíza, porque elas entendem que aquilo impacta numa realidade muito violenta na qual elas vivem. E outras que querem ser empreendedoras no privado ou veterinárias no público. Então, a distância que tem entre essas profissões e essas vagas, a gente vai precisar correr muito atrás. Porque a gente foi conversar com meninas de 8 a 17 anos. A menina de 17 anos, daqui a 5 anos, tem 22. Né? É ela que tem que ocupar essa vaga e ela não está lá. A de 5, daqui 10 anos, tem 15, daqui 20, 25. Né? E isso passa muito rápido. Né? Elas são as nossas consumidoras do amanhã também. Então, essa pesquisa também está disponível online para quem quiser se aprofundar nessa questão das meninas. E, finalmente, o futuro é maduro, né? A gente tem mulheres hoje que estão na faixa dos 50, 60 anos, que são as mulheres que fizeram revolução sexual, que fizeram entrada no mercado de trabalho formal, e que elas continuam abrindo caminho ali para a gente com facão, né? Para a gente passar e redefinindo o que uma mulher... Eu tenho hoje 40, mas tem gente aí que tem 20, que tem 30, o que a gente pode ser, né? E eu acho elas muito inspiradoras nessa perspectiva de futuro, e ninguém pensa que uma mulher de 50, 60 anos é futuro, mas ela é, porque se ela não disser hoje para mim que com 50 eu posso estar como a Cláudia Raia está grávida, isso não é uma possibilidade, né? Se ninguém for lá e fizer antes, isso não é uma possibilidade, né, para a gente. E, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho não está olhando para essas pessoas. Hoje, a gente tem, até 2040, quase mais da metade da força de trabalho vai ter mais de 45, mas hoje, para cada 5 homens com mais de 45 empregados, a gente tem só 2 mulheres. Então, também é um tic-tac que está sempre na nossa cabeça aqui. Né? Conforme a gente vai amadurecendo, tipo, nossa, quando eu tinha 32, eu já me sentia velha para trabalhar em agência de propaganda. Então, eu tenho uma amiga que tem 58 e ela é presidente de uma grande agência e ela fica muito em crise porque ela se sente velha para estar nesse lugar. Tipo, a gente está sempre se sentindo velha, né, basicamente. Envelhecer não é visto como algo bom, como sinônimo de potência para a mulher, mas na prática né? E, finalmente e muito importante, o futuro é floresta. Né? Se não tiver floresta em pé, esquece o metaverso, esquece a inteligência artificial. Se não tiver floresta em pé, não tem a gente não vai ter o que respirar. E tem lá o Elon Musk, ele vai dar um jeito, porque ele vai subir no foguete dele. Vocês podem ver que eu tenho muita implicância com o Elon Musk. Mas o Bezos vai subir no foguete dele e vai para algum lugar. A gente não tem futuro sem floresta. Quem é que está segurando o céu sobre as nossas cabeças e botando comida no nosso prato? Mulheres. As mulheres indígenas, quilombolas, as mulheres que trabalham em áreas rurais são as pessoas que hoje garantem que a gente tenha floresta em pé, que a gente tenha comida no prato, e que a gente não vai morrer, que garantem que tenha futuro. Eu estava, em outubro, voltando do Pará para São Paulo, e durante 1 hora no voo, eu vi a Amazônia queimar. E é muito diferente eu estar aqui e falar para vocês, a Amazônia está queimando, é abstrato. Eu via cidades, lá do alto do avião, via uma cidade grande. E dali a pouco eu vi uma queimada, a queimada era maior que a cidade. E ela era organizadinha, aquela queimada, ela era uma queimada que alguém botou ali. Elas eram muito organizadinhas para ser combustão espontânea. Ah, nossa, o macaco estava fumando e derrubou um cigarro ali, pegou fogo. Não. E foi 1 hora. 1 hora é quase a distância daqui até São Paulo de avião. É a distância entre Rio e São Paulo de avião. É uma área muito grande de floresta queimando. E eu passei essa 1 hora inteira chorando. Mas ninguém estava vendo a floresta queimar. E essa sensação que eu tenho o tempo todo, que a floresta está queimando, e só quem está lá com a mão na terra, quem depende daquela terra, para viver, para que seus filhos vivam,
está fazendo alguma coisa para manter essa floresta em pé e está servindo de escudo humano para que essa floresta se mantenha em pé. E são mulheres. Quem está na frente disso são mulheres, principalmente as mulheres indígenas, que estão organizadíssimas, que estão ocupando o espaço no Congresso Nacional também, e no novo governo também, né? E o futuro é trans. São lugares, né, que desafiam a gente. Hoje tem uma grande discussão rolando se mulher trans é mulher, se homem trans é homem. Eu, particularmente, não vou entrar nesta discussão, porque para mim mulher trans é mulher, homem trans é homem. Mas eu acho a discussão interessante, porque quando eu era adolescente, pessoas trans nem eram pessoas. E hoje essa discussão está acontecendo no Congresso, né? De um jeito horrível. O jeito que ela acontece é horrível, é violento, como quase tudo que diz respeito a pessoas trans no Brasil hoje. A gente é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. A gente é um dos países, a gente é um país em que as pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos, porque elas morrem antes por causa de violência e de suicídio, no caso dos homens trans. Mas as pessoas trans são futuro, porque é imparável a discussão que elas levantam, que elas trazem com seus corpos, do que é um homem e do que é uma mulher. Né? Elas tiram da biologia a definição do que é um homem e do que é uma mulher e escancaram o quanto tem de não biológico, né? De aprendizado social no que é um homem e o que é uma mulher. E isso é revolucionário para a gente, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, né? Quando a gente consegue entender que está sendo revisto o que é um homem e o que é uma mulher neste exato momento. E isso é o futuro. O futuro é, em grande parte, também não binário, né? A gente coloca não binário como uma identidade que está dentro do trans, né? Que é esse questionamento da binariedade, até como um pensamento binário, né? Do bom e ruim, bonito e feio, né? Homem e mulher, né? Isso é o futuro e isso está acontecendo agora, né? Hoje a gente tem 4 mulheres deputadas federais ou estaduais eleitas, uma coisa que é, infelizmente, inédita. A gente tem Lineker sendo a primeira mulher trans brasileira a receber um Grammy. Então, as pessoas trans estão pautando cultura pop, estão pautando política, estão pautando discussões na internet. Não dá para desviar deste assunto mais. E a gente está numa era de primeiras, né? A Lineker é a primeira mulher trans a receber um Grammy. Virão outras. Né? Isso é o futuro, né? É para aí que a gente está indo. Preparem-se para esse futuro. Provavelmente vocês conhecem, eu conheço várias crianças trans que estão questionando. Parece que hoje é quase um rito de passagem para as nossas crianças já questionar sua identidade de gênero. Será que sou mesmo uma menina? Será que eu sou mesmo um menino? Né? E isso é o futuro. Está acontecendo. E o que mais, gente? Deixo aqui essa pergunta para vocês. Isso aqui está no meu radar, né? Do futuro como por uma perspectiva feminina, de tudo que eu estudo, de todas as conversas que eu tenho. O que mais que é o futuro? Dá para agora a gente pensar de outro jeito, diferente do que a gente pensou no começo da conversa? Né? Quando eu pergunto para vocês o que é futuro, vem outras respostas? Quero que vocês... Depois a gente vai conversar bastante então, sobre tudo isso. Pode passar o Melu. E eu prometi para vocês que eu ia trazer cases. Aí fiquei aqui, gente. Não vejo muitas marcas, muitos cases de comunicação para trazer para vocês, que também os que têm estão por aí, vocês acessam. Eu queria trazer para vocês 3 histórias que me inspiram. Que eu acho que quando a gente fala em case, a gente está falando de o que inspira, né? E eu vou contar para vocês que o que me inspira é o Centro de Cultura Cruzeirinho, no Pará. Porque quando você entra no centro em Soure, na Ilha do Marajó, quando você entra no Centro de Cultura Cruzeirinho, está escrito lá em cima, grandão, dançar melhora a saúde e combate o estresse, é o remédio para a saúde física e mental.
Aí você vai lá para grandes corporações, né, com as quais eu trabalho, e tá todo mundo assim, meu Deus, a saúde mental, a epidemia de burnout. As mulheres são mais suscetíveis a burnout do que os homens, pois, óbvio, a gente tá exposta a muito mais estresse, né? Então, essa discussão está acontecendo pra caramba. Ninguém tem a solução para a saúde mental. E o Centro de Cultura Cruzeirinho tem essa solução. Aí você vai lá para o metaverso. O metaverso que teve o maior volume de investimento, milhões de dólares jorrando neste metaverso, tinha 38 usuários diários. O Centro de Cultura Cruzeirinho, como qualquer casa de cultura no Brasil, não tem patrocinador. Elas fazem na raça. Elas, porque tem homens e mulheres, mas quem comanda o rolê ali são as mulheres. Elas estão fazendo isso no amor por uma cultura que elas não querem ver morrer. E eu também não quero, porque eu não quero viver num futuro, assim como elas, eu não quero viver num futuro que não sabe dançar carimbó. Que interesse eu tenho no futuro que não sabe dançar carimbó, gente? Vocês querem viver nesse lugar? Então, por que a gente está botando, a gente, digo, coletivamente, né, energia, dinheiro, tempo, numa ideia de metaverso e não numa ideia de carimbó, né? Isso me inspira demais. E um outro lugar, um outro momento que eu vivi esses dias que me inspirou muito foi a Noite dos Tambores Silenciosos, em Recife, que é na segunda-feira de carnaval. Aliás, quando a Ri falou, Thaís é artista, o que eu faço que eu sou artista? Eu faço bloco de carnaval, tá, gente? Além disso tudo que eu tô contando para vocês, eu sou, segundo o Estadão, eu sou carnavalesca. Eu tô com essa badge agora. Então, muito apaixonada por carnaval, fui para Recife e Olinda no carnaval. Na segunda-feira de carnaval, existe um ritual em que 32 nações de maracatu vão para a frente de uma igreja, que é o local onde eram enterradas as pessoas escravizadas. E elas vão tocar para o espírito destes mortos, né, na época da escravidão. Só que eu cheguei cedo demais nesse dia. E eu vi uma coisa que não era para turista ver, que são as crianças. Antes do maracatu dos adultos, passam as 23 nações de maracatu de criança. E são crianças desse tamaninho aqui, ó, paramentada, com o instrumento na mão. O instrumento é maior que a criança está com uma AB desse tamanho, ela é desse tamanho, tocando bonito. E aquilo ali, quando eu vi, eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, vai ter futuro. O que os caras estão fazendo? Eles estão indo lá numa ideia de um futuro ancestral, né? Eles fazem a volta completa. Eles vão lá honrar a ancestralidade e, simultaneamente, construir o futuro. E o futuro está pautado pela ancestralidade, né? E isso é o maior case que eu posso contar para vocês de construção de futuro. Não me ocorre nada mais construção de futuro do que as nações de maracatu com as crianças que mal aprenderam a andar, já estão com o instrumento na mão, garantindo que daqui 20 anos, quando eu voltar lá, vai ter a Noite dos Tambores Silenciosos para bater tambor por esses mortos. E é lindo demais, né? Então, como que a gente consegue trazer esse pensamento para o nosso cotidiano também, né? E uma história, a Nath conhece essa história, eu raramente consigo ler esse texto sem chorar, tá, gente? Então, vou tentar. Quando a gente foi fazer a pesquisa das meninas curiosas, Mulheres de Futuro, a gente conversou com muitas meninas do Brasil inteiro. E essa história me marcou demais, que é a história da Lari, que é a seguinte. Vou ler porque eu não sei ela de cor. Eu sempre fui uma criança muito estudiosa, irritante às vezes. Eu perguntava muito. Eu e minha avó gostávamos de sentar na varanda e observar o céu da minha cidade. A cidade é pequena, tem esses probleminhas, mas o céu, meu povo, é invejável. O céu é muito lindo, sempre lindo, bem estrelado. E eu sempre estava muito curiosa sobre as estrelas. Então, uma noite eu perguntei para minha avó se as estrelas tinham nomes. E ela falou... Estou sensível com o assunto de vó, gente, me deixa. E ela falou, minha filha, não sei não, mas eu sei que aquelas ali são as 3 Marias.
Aí imagina, destravou alguma pecinha no meu cérebro. Eu fiquei curiosa e fui perguntar para os meus professores os nomes das estrelas. Todas as pessoas que eu considerava mais inteligente que eu, ninguém sabia. Aí passou um tempo e um dia abriu uma locadora, tipo Lan House. Tem os computadores para fazer pesquisa. Me disseram que no computador tinha Google, que se eu pesquisasse ele ia me dar o resultado. Adivinha o que eu pesquisei? Pesquisei Três Marias. Aí eu descobri que existia astronomia, que na verdade o nome científico das estrelas era outra. E depois que eu descobri isso, eu contei para os meus professores e contei para aquelas pessoas que eu tinha perguntado e não souberam responder. Por isso a minha paixão por astronomia, por isso eu quero ser astrônoma. E a minha paixão por educação, porque eu sempre lutei por educação científica, que é com que eu quero trabalhar. A Lari tem 16 anos, agora está com 17. Ela mora em Fortaleza, mas ela é de uma cidadezinha bem pequenininha, que tem um céu incrível. E hoje ela é astrônoma afiliada à NASA, ela e a equipe dela, porque ela é uma educadora científica também. Já identificaram mais de 30 mil asteroides, porque em algum momento uma avó acreditou na curiosidade dela. E a avó... Você não começa a chorar que eu não consigo. Uma avó acreditou na curiosidade de uma menina, né? Quando a gente fala meninas curiosas são as mulheres do futuro, é porque nessa pesquisa a gente identificou que as meninas são curiosas. E ninguém acredita na curiosidade delas, ninguém responde as perguntas, ninguém para contar, né, para uma menina o que é o mundo, né? E quando a gente dá uma semente, né, para essa curiosidade, ela brota muito forte, né? Então a história da Lari para mim ela é isso, assim. Nossa, olha o quão pouco precisa para a gente garantir um futuro, né? Pode passar, Elon? E nesse pensamento, né, do quão pouco precisa, e aqui também trazendo para esse palco, para essa sala, minhas companheiras de trabalho, a Piera e a Carol Delgado. Oxe, gente. A história da Lari me quebra, gente, é um negócio difícil. Queria falar com vocês sobre como esse futuro, gente, existe futuro tecnológico, tá? Não estou dizendo que ele não vai... Pode ser que ele não exista, se não tiver floresta não vai ter, se não tiver menina para programar, a gente não vai ter. Mas ele está rolando, porque tem muito poder investido nele, né? Mas como a garantia desse outro futuro, ela é muito analógica, porque ela é mão na terra, ela é mão que troca fralda, que segura no colo, ela é mão que cozinha, né? E as necessidades são muito analógicas também. A necessidade é grana, né? Volto lá no que eu falei no começo, empoderamento é dinheiro no bolso. E se você dá grana, se você coloca grana mesmo, dinheiro nesses lugares, isso floresce assim, ó. É muito pouco que precisa, sabe? É comida no prato, é remédio. São necessidades muito palpáveis, né? E a gente ficou isolado durante tempo suficiente para entender que a gente precisa do palpável, a gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, a gente precisa desse olho no olho, desse encontro aqui, né? Então, queria deixar para vocês essa pergunta, né? De que futuro que a gente está construindo hoje, que utopia você está perseguindo hoje, que sonho você está sonhando hoje, o sonho de quem você está sonhando hoje também, né? Os Yanomami falam que nós brancos não sabemos sonhar, porque a gente sonha sonhos muito individuais e os sonhos dos indígenas são coletivos, né? Isso vale para o sonho que a gente sonha no travesseiro e para o sonho que a gente sonha acordado. Então, eu queria fazer um convite, uma pergunta mesmo para vocês. Eu tenho... Ai, obrigada. Tenho tido trocas muito valiosas aqui em Brasília, com a Elo, com a Maíra, com outras pessoas que eu estou encontrando por aqui, sobre como é a comunicação que é feita aqui e o motivo pelo qual eu quis vir para cá, eu quis trazer a 6510
para Brasília, né? A gente está batendo esse papo aqui, numa vontade muito grande da 6510 de estar nesse cenário hoje, né? Que não, eu falo que durante 6 anos eu escondia a 6510 de Brasília. Todo mundo falava, vocês têm que ir para Brasília. Eu falava, eu não quero que eles saibam que eu existo. Me deixa aqui. E agora não. Agora a gente quer estar aqui, porque aqui é feita uma comunicação na qual eu acredito demais, que é uma comunicação de benefício público, né? É uma comunicação que realmente faz diferença, não só vende produto. Aqui vende produto também me interessa, tá, gente? Obviamente. Mas aqui tem impacto, me interessa muito. E eu queria botar também uma pergunta para vocês, que é como que a gente traz tudo isso que eu estou contando, como que a gente fomenta esse futuro do qual eu estou falando na comunicação que vocês produzem, né? Como que a gente pensa quem é que está sendo retratado e como nessa comunicação, que histórias estão sendo contadas por quem e como nessa comunicação, né? E como é que a gente vai fazer isso agora, agorinha, porque tudo isso é muito urgente, tudo isso, o nosso futuro está muito em risco. Quando eu vou conversar com meninas do Brasil inteiro e volto, as nossas pesquisadoras que foram para campo, elas voltavam chorando, né? Isso é muito comum nas pesquisas da 6510, inclusive nas conversas que a gente teve com mães durante a pandemia, por exemplo. É urgente que a gente sonhe esse outro tipo de futuro, né? Então, eu quero deixar esse convite para vocês, bora sonhar juntos, né? Bora sonhar outras coisas juntos, porque sonhar coletivamente é muito mais legal. É isso, minha gente. Muito obrigada. É legal presencial que tem palmas. No online não tem palmas. No online é aquele clapzinho do Zoom, sabe? É esquisito. Eu tenho um ascendente em Leão que gosta desse negócio de palmas. Gente, vamos conversar essa conversa, continuar essa conversa. Temos aqui a Elo, que está em Brasília. Chamem a Elo para tomar um café. Chamem a Elo para conversar sobre os dilemas e os projetos que vocês têm. Mandem e-mail para a gente. Entrem no site para ver os reportes. Sigam a gente nas redes sociais. A gente quer realmente que hoje seja só realmente o começo dessa conversa. E eu quero conversar com vocês, que eu vim até aqui, gente, para conversar com vocês. Não foi só para eu ficar falando, não. Queria ver se alguém tem pergunta. Tem um microfone que roda? Ah, a Elo está com ele. E vou sentar. Alguém quer fazer pergunta? Vou sentar, que eu sou uma pessoa cansada. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Marcela. Primeiro eu queria te agradecer pelo papo, fiquei super encantada. Dizer que meu sonho hoje é trabalhar com você, então, é isso. Ah, meu Deus, bora! Mandei uma pergunta muito para te parabenizar pelo conteúdo, saber que tem gente pensando, construindo e olhando para onde precisa ser olhado. Obrigada, Má. Oi, querida, tudo bem? Olá. Meu nome é Dilma. Na verdade, quando você falou de comunicação pública, eu pensei muito sobre nós. Porque realmente é um orgulho muito grande, mas não é fácil. Eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham aqui trabalham com comunicação pública e é um desafio constante. Uhum. E quando você falou, né, acho que você trouxe várias reflexões, e cabe a nós, né, a gente leva para tantos lugares, a gente colocar a mulher no lugar que ela merece mesmo. Assim, né? Muitas vezes a gente tenta, e eu acho que a gente está cada vez mais capacitada para isso, mas fica a reflexão da gente colocar a mulher onde ela tem que estar. E acho que uma coisa muito importante que a gente vê na minha agência, principalmente falando sobre isso, é da mulher preta, da mulher que é base, né? A comunicação, a publicidade sempre foi muito elitista, então acho que vale a reflexão para a gente buscar esses perfis. Eles existem, muitas vezes não são fáceis de encontrar porque eles estão escondidos, mas acho que eles são necessários, né? Principalmente para que a gente possa levar uma comunicação mais eficiente para a maioria do nosso país. Uhum. Obrigada.
Obrigada, Dilma. Concordo demais com você, principalmente na questão das mulheres negras, que são o maior conjunto populacional no Brasil hoje, são mulheres negras. E a gente olha, mesmo nessa sala, tem pouquíssimas mulheres negras, né? Precisava ter mais em todos os espaços, né? Em que conversas importantes acontecem e decisões são tomadas, né? E dou o meu testemunho que na 6510 a gente tem um esforço constante de construção dessa rede, de identificar talentos, de apostar em talentos também, e que só coisas boas vêm a partir disso. Tem muita gente competente que está sendo subvalorizada, que não está tendo os espaços que poderia ocupar. E queria também trazer aqui para essa sala, gente, sempre que eu venho com uma galera, tá? Eu tô aqui, mulher branca de São Paulo, falando, mas eu trago comigo muita gente que me inspira. E queria trazer uma fala da Clarisa Rosa, que é a criadora da Silva, que é uma produtora de audiovisual que trabalha com pessoas de periferia no Rio de Janeiro, e que ela fala que a gente precisa, nós brancos, cis, né, a gente precisa levantar da mesa para que outros possam sentar de vez em quando, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício também de não ocupar todos os espaços o tempo todo. É com vocês isso, tá? Homens, principalmente, porque nós mulheres já não estamos ocupando todos os espaços. Gente, eu queria aproveitar, então, a oportunidade, já que puxamos esse assunto, uma outra representante da nossa diretoria do GAN, Débora Moura, uma mulher negra, publicitária, que faz parte agora desse time. Hoje ela não pôde estar presente, mas a gente sabe da importância do tema e Débora está aqui com a gente, né, fazendo parte para contribuir sempre nesse assunto de diversidade e lutar pelos espaços das mulheres, também das mulheres negras. Uhum. Boa. Temos mais perguntas? Eu não vejo, calma. Oi. Olá. Meu nome é Ana Luísa, tenho 23 anos. Estou muito emocionada com tudo que você falou. Não é bem uma pergunta, mas é mais uma reflexão também. Estou me inserindo no mercado de trabalho, estou conhecendo pessoas, estou me jogando, me esforçando muito para isso, eu sou muito comprometida. Mas é muito difícil, então, assim, é muito difícil ser ouvida, é muito difícil ser posicionada. O que você falou sobre ser menininha, eu nunca quis ser a menininha, porque a menininha sempre é chata, é a enjoadinha, eu nunca fiz isso, nunca gostei de usar vestidos, sempre fugi de ser a menininha. Mas hoje eu vejo que também ser uma mulher e se vestir como uma mulher e usar um vestido também traz um respeito a mais, também nos coloca nessa posição. Então, por muito tempo eu fiquei fugindo de ser a menininha, meio que dependendo de aprovação de chefes, de homens. Cresci muito nisso, de namorados também. E hoje eu vejo que não. Então, hoje eu consigo vestir um vestido e me sentir bem, não me sentir uma menininha por isso, saber do meu valor, saber me posicionar e saber que os outros homens, independente de eu ter 23 anos, eles já terem uns 50, eles precisam me respeitar também. E isso é muito louco, assim, refleti bastante durante todo esse papo, foi muito bom para mim, agradeço. Sou eu? E é isso. Obrigada, Ana. Eu estava falando com a professora Nívia, que está ali atrás, que vocês são o futuro, né? Eu gosto muito da interlocução também com estudantes e com o pessoal jovem, porque vocês são o futuro. Ver você já com 23 anos pensando sobre isso, se questionando, querendo estar nesses espaços e querendo ser ouvida pelos homens de 53 anos, não é algo que eu tinha necessariamente com 23 anos. Então, vocês vêm com uma cabeça muito mais pronta, sabe, para fazer o que precisa ser feito. Olá, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Rafael. É difícil um homem falar numa palestra dessa, né? Eu acho que é bem complicado. Mas quando tu falou assim de pais, que existe dois, eu também concordo. Por mais que
eu até me considero um pouco fora da curva. Eu tenho uma filha de 4 anos, todo dia eu converso com ela, e quando eu falo assim de o que você quer para o futuro, e todo dia eu penso nela, porque ela me pergunta... Sou eu, gente? Estou muito perto dessa caixa. Aí ela está naquela fase dos porquês, né? O que é isso, papai? Papai, o que é trabalho? E aí é até difícil de responder para uma criança de 4 anos, né? E a gente está num dilema assim, muito doido, porque minha esposa ela é médica e todo dia tem que fazer praticamente plantão, e ela não vive com ela, assim, convive direto. E quem tem que fazer as coisas, né, dela, sou eu. Ficar com ela, conversar com ela, dormir com ela, fazer ela dormir. E eu tenho muitos amigos assim também que têm filhas ou filhos e tal. E aí tem aquela questão de obrigação, né? E eu falo, pô, é tão gostoso estar com ela. E qual é a obrigação de fazer isso? Não é obrigação. Na verdade, é uma coisa tão boa de estar com ela, porque assim, eu até falo para todo mundo, cara, ela é meu combustível. Ela é a pessoa que eu preciso, eu tenho que ser uma pessoa melhor para criar ela. Então, é um privilégio ser pai dela, pai da Clarice, é uma maravilha. E quando tem esses questionamentos de pai e tal, eu fico me perguntando assim, caraca, será que é tão difícil ser pai desse jeito, ser presente, tentar dar uma melhor educação e tal. E é o futuro, né? O futuro é esse, e eu acho que a tua palestra, ela é tão inspiradora que ela fez eu falar isso, porque eu não sou muito de falar, de nada, ainda mais uma palestra dessa. Então, eu acho que o futuro que eu estou construindo, que eu penso, é para ela, e ela me ajuda a construir isso. Todo dia eu aprendo alguma coisa com ela. Que lindo. Obrigada. Obrigada por dividir com a gente. Eu acho que a gente tem, na pesquisa que a gente fez com o Bepantol, que é a Conexão Profunda... Tá funcionando esse microfone? A gente identificou que os pais eles têm vontade de ser mais presentes, que já é um avanço, mas a realidade na maior parte dos lares brasileiros é que a carga mental e física, né, do trabalho do cuidado ainda recai sobre as mulheres, né, no que a gente chama de uma jornada infinita, que não para nem quando a gente dorme, né? Então, é muito importante, a gente só vai avançar como sociedade quando a gente tiver mais homens fazendo o seu papel. Você falou, não é obrigação, é obrigação, porque eu acho que a maior parte dos homens nem acha que é obrigação, sabe? É obrigação, você vive na casa, você tem que cuidar da casa, você tem filhos, você tem que cuidar do filho. Então, a gente não vai avançar enquanto a gente não tiver os homens dentro de casa. As mulheres estão indo para a rua e os homens precisam fazer a parte deles, né? Então, mas fico muito feliz de ouvir uma história. Obrigada por dividir. Quem levantou a mão? Olá, meu nome é Natália, eu tenho 25 anos e eu queria meio que dividir a reflexão da resposta do que é o futuro. Eu lembro que eu participei de uma aula com a Débora Diniz e ela falou que a gente tem um costume, quando a gente vai fazer a nossa revolução, né, nós mulheres, de repetir os passos que a gente já viu os homens fazendo. E que isso não faz sentido, porque a gente não é assim, a gente não é igual a eles. Não tem para que a gente querer repetir a mesma receita. A gente tem que criar a nossa própria receita. Então, eu acho que uma das respostas possíveis é que o futuro é nosso. É a gente que constrói, a gente tem o poder, tem várias ferramentas hoje, ainda bem, para poder construir ele do jeito que a gente acredita que ele precisa ser. Então, vendo tudo isso, assim, ainda mais com essa história de querer construir o sonho dos outros, né? Querer construir o nosso também é importante. Obrigada, Nath. Queria agradecer muito por estar aqui com vocês essa manhã. Meu nome é professora Nília Braga, eu sou do IESB, do curso de Comunicação Social. E tá, isso foi um presente. Eu fiquei sabendo desse encontro, não tem 24 horas. Meus calouros de publicidade e propaganda e meus mestres estão aqui, me fizeram o convite no final da aula de ontem.
E quando eu vi que era um coletivo e que tratava mulher e gênero, eu falei, tem que ir. E nem me atentei que quem me apresentou o 6510 foi uma ex-aluna minha, que é a Renata Sampaio, que quando ela foi pesquisar mulher e gênero há alguns anos, ela falou assim, eu não quero os livros, tem um coletivo maravilhoso, tem uns repórteres aqui que a gente pode usar. E eu briguei com ela no bom sentido, assim, eu endossei essa questão na universidade, da gente trazer os coletivos que são dados de pesquisa, e ela fez um trabalho dela sobre isso. E o que me tocou nessa manhã de hoje foi que eu estava foi uma frase, assim, né? Essa questão de que a gente realmente sonha os sonhos de futuro do homem branco e rico. Há 2 dias eu estava reunida com várias mulheres de áreas diferentes da comunicação, a gente falando, tomando vinho, conversando, literatura. E aí, algumas não sabiam o que era metaverso, elas são de outras áreas, são biólogas, psicólogas. Que sorte a delas. E quando elas escutaram, elas falaram assim, caramba, eu estou acompanhando isso não é o sonho que eu tenho de futuro. E aí, quando você trouxe uma coisa tão óbvia, assim, e que fez muito sentido. E aí eu me vi, né, para estar aqui hoje. Já deixei o filho na escola, preparei almoço, esperei uma pessoa chegar para trabalhar na minha casa, que estava atrasado por conta da chuva. Como que a mulher cuida de tantas coisas? E sem abrir mão de nada. São muitos pratinhos, né? E a gente precisa estar junto. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Obrigada, Nívia. Estou muito feliz de você estar aqui também, vocês todas. Queria falar sobre o Girar Tanto Pratinho. A gente tem um reporte bem recente também, que nem entrou na palestra, que é a Declaração dos Direitos Descansistas. Meu objetivo é um dia ser ministra do descanso, tá? É por isso que eu estou em Brasília. Mas, basicamente, as mulheres estão exaustas. Nós estamos exaustas de dizer que estamos exaustas. E aí, o reporte ele é uma série de propostas de políticas públicas, iniciativas das corporações e coisas que nós mesmos podemos fazer para que a gente possa descansar, né? Como o descanso como um direito que está na Declaração dos Direitos Humanos, na CLT, na Constituição, e que a gente acha que a gente tem que merecer o descanso, e a gente não tem. Então, vejam no site. Curtam, compartilhem, etc. Oi, bom dia. Onde estamos? Aqui. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Jalila. Primeiro eu quero dizer que eu compartilho do seu ranço pelo Elon Musk e elogiar mesmo sua apresentação. Eu me identifiquei em vários momentos, porque eu tenho 40 anos, sou mãe de uma menina de 8 e várias lagriminhas caíram durante a sua palestra, porque eu tenho um futuro lá em casa, né? E a minha filha é muito curiosa. Ela questiona muito e às vezes até eu, enquanto mulher, fico um pouco impaciente. Assim, filha, pelo amor de Deus, dá um tempinho, mas a sua palestra me abriu muito a cabeça em relação a isso, de entender que o futuro está muito mais próximo do que eu imaginei, que é a minha filha, e eu posso ajudar a construir esse futuro bem ali pertinho, né? Do meu lado. Então, assim, me identifiquei em vários momentos. Assim, muito obrigada mesmo por esse momento e agradeço até pelas lágrimas, por borrar a maquiagem. Muito obrigada mesmo, Tati. Obrigada, eu que agradeço. Oi. Alta. Bom dia, gente. Meu nome é Maíra. Eita, arrasou, Maíra. Como sempre. Eu também. Eu acho que, te ouvindo e vendo as pessoas aqui, eu fico com as seguintes reflexões, né? A gente pensar a potência desse trabalho de comunicação, dessa natureza de trabalho de comunicação que acontece aqui, né? Com nós, essas pessoas que, talvez principalmente esse grupo, né? Que entende quais são as oportunidades, quais são os projetos que a gente deve colocar essa energia, inclusive essa energia com as tecnologias femininas para trabalhar, porque esse ambiente de trabalho ele é muito necessário, muito próspero. Na medida em que quando a gente está pensando em comunicação de interesse público, aquilo que você fala, né, tá?
a gente está falando sobre possibilidade de transformações profundas que talvez não estejam nesses relatórios de tendência assinados por essas pessoas, mas que estão na estrutura daquilo que a gente precisa, aquilo que a gente aprende que estamos sonhando, né? Cada um no seu lugar e, de repente, coletivamente pode ser um sonho grande. Então, eu trago duas coisas nesse pensamento desse sonho, né? Entender essas necessidades, esses sonhos dessas mulheres tantas na perspectiva da estratégia. Porque são no cotidiano essas pessoas que fazem essas transformações, né? Essas mulheres que a gente conhece pouco, que a gente fala pouco, que a gente retrata pouco ainda, na verdade elas são as disseminadoras de tudo isso que a gente trabalha, né? São as pessoas que estão em casa, são as pessoas que estão na floresta, são as educadoras, são as cuidadoras, é quem está ali passando todas essas mensagens que são tão importantes. Então, a gente entender essa perspectiva da mulher, não nessa perspectiva da inclusão, que, obviamente, é também uma obrigatoriedade, mas na perspectiva da estratégia, né? Se queremos disseminar esses conteúdos, precisamos entender de verdade quem são essas pessoas. E aí, muito na linha do trabalho que a gente faz juntas, né? Entender também que são muitas essas mulheres em muitos Brasis. E que estar aqui em Brasília, inclusive geograficamente, nesse lugar que é encontro de pessoas de muitas profissões e de muitos caminhos, faz com que a gente também possa estar mais próximas dessas tantas realidades, desses tantos territórios, e trazer também essas mulheres tantas, desses Brasis profundos que estão nos seus fazeres, que estão em suas periferias, que estão em suas florestas, que estão em suas casas, que estão com seus dilemas ali muito materiais, né? E material como algo muito positivo, né? Porque se a gente traz essa comparação de esse futuro aí que é talvez digital e do que mesmo que a gente está falando, a gente tem gente que está ali pensando na comida, certo? Né? No como é que a gente vai fazer literalmente essa comida render? Como é que a gente vai fazer para que essas crianças estudem? Como é que a gente vai cuidar das pessoas idosas, né? Então essa materialidade, a gente poder nesse território aqui, nesse trabalho nosso que é tão estratégico, trazer a materialidade dessas mulheres diversas, assim. Fiquei com vontade também de a gente falar sobre isso. Gente, vocês são muito chiques, porque vocês ganharam bônus track Maíra Fonseca falando com vocês, gente. Uma das mulheres que mais me inspira. Tá desligado? Ai, minha fome. Não, passem por vocês. Vocês me ouvem, não ouvem, pessoal do fundo? Não? Se minha avó não me vê falando sem microfone, gente, me mata. Tô aqui. Oi? Quem não ouviu lá no fundo, que vocês ganharam um bônus aqui de ouvir uma das mulheres que mais me inspira, falando um pouquinho sobre uma perspectiva mais da região aqui, né, e da comunicação que é feita por aqui, e dessa importância da gente trazer a materialidade da necessidade das mulheres, que são muitas, que são diversas, para esse contexto também. Então, que bom te ouvir mais sempre. Agora vou ter que pegar para passar para Olá, tudo bem, Thaís? Eu sou a Ana Paula, sou atendimento, junto com a Dilmia, na Macan, e quero falar de etarismo aos 40. Também tem mais uma amiga aqui, mas eu vou fazer 40 sábado que vem, então estou aí mexida com essas garotas de 20 que acham que nem faculdade a gente pode fazer. Mas muito pensando sobre a nossa vida útil dentro da publicidade, né? A gente vê muita gente que... As meninas entram nas agências e já vão direto para a área do atendimento mesmo. A gente acaba sendo levada para cair nesse lugar e às vezes a gente se encontra e continua por lá mesmo, que eu acho que é o caso aqui da maior parte. Mas eu percebo que tem poucas mulheres maduras como o futuro tem que ser, né? Eu percebo a publicidade como um lugar com uma vida útil para uma mulher de até 50 anos. Talvez a gente não veja pessoas muito mais velhas do que isso. Mas os velhos brancos estão tudo lá, careca, cheio de ruga, pançudo e se achando, né? E assediando geral. Mulheres vivas!
quando é que a gente vai, assim, aceitar mesmo a idade, as suas rugas, e quando é que o mercado vai aceitar a gente dessa maneira? Né? É uma pergunta. Quando a gente se aceitar, Paulinha, a verdade é Quer dizer que as de 30 acham vocês de 40 no máximo. Eu quero chegar lá desse jeito. Gente, sabe o que é pior? A história das meninas de 20 que estavam falando da universidade. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo, né? Esse lugar interessante. E as meninas são de lá, então eu estou muito horrorizada, assim, tipo, nossa, mais uma vez minha cidade me trazendo desgosto. Beijo, Bauru, pessoal que estiver assistindo. Mas a Ri falou, quando a gente se aceitar, mas é muito difícil a gente se aceitar quando a sociedade como um todo só vê valor na mulher enquanto ela é fértil, né? Por que a mulher acima de 45 já começa a ser entendida como descartável ou como alguém que não deve estar nem na rua, que deve estar dentro de casa escondida, que ela perde completamente seu valor como indivíduo na sociedade, quando ela já não tem valor reprodutivo. Enquanto o principal valor da mulher na sociedade for a sua habilidade ou não de ser mãe, né, sua vontade ou não de ser mãe, a gente está nesse problema, e não é só na publicidade, é em todos os campos, né? E nisso, as mulheres acima de 50, hoje de 60, são uma grande fonte de inspiração para o futuro, nesse sentido de que elas estão redefinindo esse papel da mulher madura, porque a gente sai na rua, vai para o carnaval, vai para a festa, vai para o bar, você não vê essa mulher se divertindo, você não vê, ela tem que estar dentro de casa cuidando de alguém, né, de uma pessoa idosa, de uma criança, de alguém, e muito menos no espaço de trabalho, né? Na 6510 a gente trabalha muito com mulheres acima de 45, 50, 60, até eu cometo um nepotismo que a minha mãe eu falo que é a nossa redatora sênior, quem faz o texto dos reportes, de uma boa parte dos reportes é minha mãe, que é uma grande redatora, e que são fontes de aprendizado e de inspiração o tempo todo, que se perde quando a gente deixa como sociedade de olhar para os nossos idosos, né, para os nossos mais velhos como fonte, gente, nem de inspiração, é como fonte, né, é da onde a gente veio, e se rompem esses laços também, né, até afetivos. Então, acho que é mega importante a gente pensar nisso, sabe, porque todo mundo, se der tudo certo, todo mundo aqui vai envelhecer, né, então, e a gente vai ter que trabalhar. Porque a aposentadoria, minha gente, não vai ter. Oi, gente, é Elô. Como é o nome da Paula? Então, você me pegou bem no tema que eu gosto de falar. Eu não ia falar, mas assim, eu queria dizer que, citando o acontecimento dessa semana, que eu achei muito... Depois da raiva que a gente fica, né, quando a gente vê a imagem, a primeira sensação, principalmente para mulheres como eu, que tenho 57 anos, nossa, que raiva desses meninos, né? O que elas pensam que elas são? E aí, depois que a gente deixa de cantar isso um pouco, a gente vê que, cara, a gente envelhece quando a gente para de aprender. Eu aprendi isso na minha vida. Eu estava velha antes e eu consegui mudar isso na minha vida porque eu entendi que eu tinha muita coisa para aprender, que podia ser outras coisas, né? Todas que eu quisesse ser. Então, aprender. Eu vou dizer para você assim, não perde a curiosidade e assim, medo dá e vai com medo mesmo, porque tem que mudar, você tem que ir atrás das coisas que você quer. Eu acho que essa é a grande história da gente, que é tipo uma primeira geração de mulheres de 50 anos que continua trabalhando, né? Que continua trabalhando e que continua querendo os lugares de poder, né? Então, é isso, não tenha medo, porque não é fácil. A gente tem que enfrentar muita coisa, mas olhando para aquelas meninas, eu digo, caramba, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Porque essas meninas, elas vão estar nesse lugar depois, e elas não estão nem se tocando para isso, né? Então, assim, não dá para parar. Não dá para parar. Eu tenho que continuar, porque elas não podem fazer isso com aquela mulher, né?
Mas, porque elas são essa mulher daqui a 20 anos. E é isso. Desculpa, Thaís. Imagina, gente, é uma conversa. Obrigada, Elô. Bom dia, eu sou a Bárbara, estou nos meus 30 anos agora, né? E eu acho que dois pontos muito importantes. Primeiro, quando você falou da avó, eu também me emocionei muito, porque minha avó é minha grande fonte de inspiração. Ela só pôde estudar até a 4ª série e ainda assim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. E ela me mostrou que eu posso ser o que eu quiser, né? Mas isso chega em um outro ponto. É cansativo colocar nas costas da mulher o peso de lutar sempre para chegar onde ela quer chegar. A sociedade tem que mudar. A sociedade tem que fazer isso. Então, principalmente no mês da mulher, que a gente tem que ouvir coisas como a heroína, a forte. Gente, não! Eu não tenho que fazer o dobro de força que um cara faz para chegar onde ele chega. Eu não tenho que fazer o dobro de força para me respeitarem dentro do meu espaço de trabalho, sendo que muitas vezes eu tenho mais experiência que os caras. Entendeu? E isso vai cansando. Então, chegar aqui e ver tantas outras mulheres que ocupam esses espaços, que estão falando sobre isso. E outro ponto, a gente precisa consumir mais mulheres. Mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas trans. O que a gente consome de literatura, de cinema, de entretenimento, a maioria é de homens e homens brancos. Então, a gente precisa mudar esse ciclo, né? Dar mais oportunidade para as mulheres, consumir mais conteúdo produzido por mulheres e parar de colocar a carga na mulher de que ela é que tem que fazer a força para chegar onde ela quer chegar. Não, os espaços também precisam ser abertos para a gente chegar lá. Sim, com certeza. A gente tem um dado recente que para cada 2 mulheres que sobem para cargo de direção, para cada uma mulher que sobe para um cargo de direção hoje, 2 saem. Porque a gente está sendo tão sobrecarregada nos ambientes corporativos também, com esse peso de, além de fazer o nosso trabalho, a gente precisa ser, principalmente mulheres negras, né? O Tolkien ali, até tem uma mulher negra, até tem uma mulher nesse ambiente. E que essa mulher que está nesse ambiente, mas eu até tenho uma diretora entre 7 diretores, né? Essa mulher que está nesse ambiente fica com o peso de toda a tarefa do cuidado que tiver. Então, fala você com ele, porque você tem mais jeito. Fala você com ela, porque você vai saber falar, não sei. Um peso enorme para além do nosso trabalho, que já é muito. E o peso de ser a voz da equidade de gênero naquele lugar. Então, as mulheres estão desistindo de ocupar esses lugares, porque está pesado, porque nós estamos exaustas de falar que estamos exaustas, e indo para posições menos remuneradas, mas também menos pesadas para a gente poder seguir. Isso é muito triste. E eu ia falar uma outra coisa do que você falou, de consumir mulheres. Esse recado é para os homens, tá, gente? Principalmente. Leiam mulheres negras, isso faz toda a diferença. Leiam teóricas, né? Mulheres negras trans, que são quem está pautando o que vai ser o futuro. Não adianta ler Pai Rico, Pai Pobre, gente, ou A Arte de Ligar o Foda-se, sei lá, essas coisas. Porque quem está pautando o futuro, quem está escrevendo a literatura e a teoria que pautam o que é futuro, são as mulheres negras, principalmente, são as pessoas trans, principalmente. Procurar esse tipo de referência é o grande diferencial, né? E trazer também para a vida, olha ao teu redor, olha a tua roda de amigos, né? Olha os lugares que você frequenta. Eu, quando entro num restaurante e vejo que só tem gente branca, eu já fico assim, vim num lugar que não é muito legal, vim num lugar onde eu não vou ficar confortável, saio para um samba. O samba geralmente é um espaço que tem gente mais velha, eu me sinto muito confortável, falo, nossa, que bom, esse é um lugar que quando eu for mais velha eu vou poder frequentar, né? Então, olhar para esses espaços também que a gente frequenta, sabe? Para onde a gente dá o nosso tempo, nosso dinheiro, né? Nossa energia. E acho que era basicamente isso.
sobre essa pergunta. Mais alguém? Oi, Thaís, tudo bem? Gente, não estou vendo. Levanta a mão. Ai, Cláudia, tá lá. Foi um enorme prazer te ouvir. E tão bom ter esse tipo de discussão, né? Assim, a gente conseguir parar um pouquinho o nosso dia a dia tão corrido para trocar ideias, assim, como a gente está fazendo. Eu só queria voltar no caso do etarismo. Eu estava aqui na fila do microfone e era exatamente o exemplo que eu ia usar. Foi um caso que me impactou demais essa semana, assim. Eu fiquei chocada de ver, assim, que pensamento pequeno, né? Mas eu acho que teve um final tão feliz, porque ontem eu estava assistindo uma matéria, até no Jornal Nacional, que mostrou o tanto que as três meninas estavam altamente equivocadas, porque diz que tem um número enorme de mulheres maduras que não tiveram a chance de escolher a sua profissão, porque estavam ali trabalhando quando eram jovens, tendo que sustentar uma família. E aí agora elas descobrem, e aí conecta muito com o nosso tema hoje de sonho, né? Que agora, quando elas estão numa idade que elas realmente estão um pouquinho mais estabilizadas, elas realmente conseguem realizar o sonho de entrar numa faculdade, de um curso que elas sempre sonharam fazer. Então, eu acho que foi um tema que foi chocante, né? Quando a gente descobriu o preconceito, até porque eu acho que 40 anos está na flor da idade, de verdade mesmo. Mas eu acho que teve um final feliz, porque teve uma reflexão tão grande da sociedade nesse tema de pessoas que estão realizando o sonho agora, depois de adquirir a maturidade. Então, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. Eu sou a Luísa, e agradecer também. Foi maravilhoso. Gente, eu sou um pouco tímida, tá? Então, vou dar uma gaguejadinha. Fala aqui só comigo, Lu. Eu gostei muito mais quando ninguém. você falou que empoderamento é dinheiro no bolso. E principalmente porque eu vejo que nós, mulheres, não somos ensinadas a lidar com dinheiro. A gente, desde criança, assim, é como se a gente nunca fosse precisar ter o nosso dinheiro, porque a gente vai ter um homem que vai nos bancar. Vai ser nosso pai, vai ser nosso marido, e a gente é criada dessa forma. E que a gente possa sempre voltar o nosso olhar para essa questão, a gente ensinar as meninas, desde cedo, a lidarem com o dinheiro, entender a importância do dinheiro, e não a sermos ensinadas que ser ambiciosa é uma coisa ruim, que a gente querer a nossa independência é uma coisa ruim. Porque a mulher, desde sempre, ela tem que lidar, assim, tem que subverter o boicote à liberdade. Porque quando eles não nos ensinam a lidar com o dinheiro, não abrem o nosso caminho para a gente ter a nossa independência financeira, é porque eles querem tirar a nossa liberdade. E que a gente possa realmente ter esse olhar para as meninas agora, né? A Jalila, por exemplo, agora que tem a filha dela com 8 anos, que ela possa agora, desde já, que eu tenho certeza, né, que eu conheço ela, que ela já educar a filha dela, para a filha dela ter a independência dela. Assim como a minha mãe me educou, minha mãe falou assim, Luísa, você só vai sair de casa quando você tiver a sua independência financeira, porque você não vai depender de uma outra pessoa. Então, assim, ela me ensinou dessa forma, talvez de uma forma dura, e que pode ser até controversa, mas que foi para me proteger, para eu poder ter a minha liberdade. E eu vejo muito isso, assim. E quando você pergunta qual sonho você está construindo hoje, eu tenho muito esse sonho de poder levar, até para crianças de regiões mais periféricas, levar o ensino da questão financeira. Porque você vê que estão totalmente... não tem esse recurso. Né? As pessoas não sabem o que fazer, nem com o pouco que tem. E principalmente as mulheres e as meninas. Sim, total. Lu, primeiro... gente. Ai, gente. Eu queria te dar os parabéns, porque mesmo tímida e tremendo, você pegou o microfone, e é uma coisa que eu sempre falo, mulheres, se tiver um microfone vindo na sua direção, você pega o microfone. Você não fala, eu sou tímida, não vou falar, porque a gente raramente pode ocupar esse espaço na arena, né, pública.
de ter a nossa voz ouvida. Então, parabéns, obrigada por ter vencido essa barreira. Uhul! E sobre o que você falou, né, da independência financeira, até a geração da minha avó, a mulher não podia ter CPF. Se você não pode ter CPF, você não pode ter conta em banco. Então, é absolutamente instrumental que as mulheres não entendam de dinheiro, porque dinheiro é poder, né? E aí a gente vai falar com as meninas, né, das escolas públicas e privadas do Brasil inteiro. Qual que é a matéria que elas acham mais importante ter na escola? Matemática. Qual que elas vão pior? Matemática. Aula de que elas gostariam de ter? Educação financeira. Para que elas querem aprender matemática? Para fazer conta com dinheiro. Então, ou para poder ocupar um posto de trabalho melhor. Então, você vê que existe a vontade, né, das meninas. Elas não estão recebendo, como sempre, o recurso, mas a vontade existe, a ambição, gente, quando a gente fala das profissões, né, que as meninas mais querem, nossa, elas são ambiciosas pra caramba, elas querem ser médicas, empreendedoras, pode não ser a profissão que vai ter vaga, mas a ambição existe, né, elas querem profissões que são um serviço à comunidade, né, olha que futuro lindo a gente pode ter, e a gente não está investindo nele, né. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Thiago Verdá, da Savacom. Thaís Fabrício é a segunda Fabrício que eu conheço, que é a primeira da Tisa, que está ali. Olha, é parente. Eu jurava que eu deve ser parente, não é possível. Mas, enfim, Thaís, a minha pergunta, na verdade, eu me sinto obrigado a sair daqui com um dever de casa. E esse dever de casa, obviamente, motivado por esse banho de conteúdo que você trouxe para todos nós, mas principalmente por uma conversa inicial que eu tive com uma colega ali fora, e dizer, poxa, que bom que a gente está aqui se encontrando novamente no evento, né, o GAN podendo proporcionar isso, finalmente, presencialmente, né? Mas o que ela dizia era que, poxa, cadê sua equipe e tal, né? E ela, poxa, eu vim e tal, mas os meninos não quiseram vir, porque eles achavam que era um evento para mulheres. E isso me acendeu exatamente essa luz de, tipo, temos um dever de casa muito, muito preocupante aqui. Senão, se olhar a nossa volta aí, homens, como o Rafael me colocou, é difícil falar, né, Rafa, que a gente está em minoria, mas precisamos ter maioria para ser ouvidos, não para ter voz, mas para ter ouvidos para ouvir. É isso que eu quero dizer. E o que eu lhe peço aqui é uma orientação em relação a esse dever de casa. Como fazemos para que a gente da comunicação deixe claro que o assunto mulheres é para todos. É ótima sua colocação. Obrigada. Uma coisa que é muito interessante, gente, o nome dessa palestra nem é o futuro das mulheres, né? É o futuro que não está nos relatórios de tendências. Por acaso é uma mulher falando, não por acaso, eu sim tenho como tema de estudo mulheres, mas e a gente, quando foi olhar as inscrições, só 10% dos inscritos eram homens. E a gente ficou fazendo uma força-tarefa, assim, de tipo, Maurício, chama seus amigos, fulano, chama seus amigos, para ter mais homens, até que a gente tem muitos homens na sala, e todos muito atentos, então, obrigada pela presença. E é uma tarefa mesmo, porque mulher não é nicho de mercado, mulher é o mercado. E mulher não é cidadã de segunda classe, né? As mulheres decidiram essa eleição, por exemplo. A gente está poderosa pra caramba nesse país. A gente é tomadora de decisão de compra da maior parte dos produtos, inclusive aqueles que não consideram a mulher como público-alvo, como automóvel e computador. Quem decide o que vai ser comprado é a mulher. E aí os homens acham que quando a gente está falando de tendências relacionadas a mulheres, não é com eles. E por que não seria? Por que não seria? O que eles acharam que eu ia falar, gente? Que não diz respeito aos homens, nem me ocorre um tema, né? Mas temos essa lição de casa, sim, de vocês ouvirem, né? Quando ela fala, leiam mulheres, né? Ouçam mulheres, escutem podcasts de mulheres, né?
É muito difícil. Uma das ganhadoras do homem, opa, alô Freud, do Oscar, que é um homenzinho, né? Não está errado. Ela até falou, obrigada academia por não ficar tão intimidada com as palavras mulheres e poder tão próximas uma da outra, né? O Oscar teve aí bons momentos esse ano. Gente, alguma última pergunta para encerrar? Oi, Thaís. Olá, Adri. Você falou ontem. Obrigada pela sua palestra, obrigada pela sua presença ontem na reunião comigo. Você me inspira. E me emocionei muito com a palestra aqui, principalmente porque a gente estava falando muito ontem sobre, eu queria trazer essa reflexão, aproveitando os homens que estão aqui, e esse tema que a gente falou, sobre a importância de nós, mulheres, ajudarmos os homens a entenderem esse processo de tudo que a gente falou. Então, os homens que estão com a gente em casa precisam entender que a responsabilidade deles também cuidar das crianças, cuidar da roupa, cuidar da comida, levar a buscar na escola e tudo mais. Mas, quando você falou de futuro, eu pensei, eu vou completar 50 anos esse ano, meu filho já tem 31, então eu não posso fazer isso por enquanto, mas quem sabe quando eu for avó. Mas eu acho que o futuro é a gente ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a brincarem de boneca, né? Por que não nossos filhos brincarem e aprenderem a serem pais? Brincar de ser pais. Né? Eu acho que a gente pode refletir sobre isso, que é uma coisa que a gente vem desde pequena, entra nas lojas de brinquedo, a primeira coisa que você ouve é a pessoa perguntar, o seu presente é para menino ou para menina? É para menino? Então vamos lá para um lado todo azul. É para menina, vamos para um lado todo cor-de-rosa. Né? Eu acho que a gente precisa mudar essa história, a gente precisa começar as meninas novas que vão ter filhos. Por favor, ensinem seus filhos a brincarem de boneca. Obrigada. Obrigada, Adri. Tem uma pesquisa, Adri, da Plan Internacional, que eles perguntam para as meninos e meninos, né? Existe brincadeira de menino e de menina? As crianças sabem que não existe. Os adultos ao seu redor ficariam chateados se eles estivessem brincando de uma brincadeira que eles consideram que é de menino ou de menina, que não é do seu gênero? Ficariam. Então, as crianças sabem que não tem essa divisão, mas as crianças também sabem que se você é uma menina e você está chutando bola, alguém vai falar para você parar que você vai se machucar e é feio. Ou se você é um menino e está brincando de boneca, alguém vai tirar a boneca muito rapidamente. Eu já fiz esse teste várias vezes, de dar a boneca na mão de menino. E muito rapidamente a boneca some da mão do menino, misteriosamente. E eles adoram brincar de boneca. Oi, Thaís. Aqui. Oi. Marília, eu tenho 45 anos. E parece que eu combinei com a Adriana o que ela ia falar, vou complementar aqui na verdade. Eu tenho um menino de 13 anos. E sou separada do pai, já divorciada há quase 10 anos. Vivo uma situação que eu admiro muito o pai dele, porque ele assume as responsabilidades, né? Comigo, somos pais juntos, então ele faz vezes de mãe quando o Gabriel está com ele e vice-versa. Então, mas o meu desafio hoje aqui, depois de tudo que eu tenho escutado, e que já é uma consciência que eu trabalho dia a dia, mas é para as mães de meninos também. Porque a gente está falando, eu tenho a filha mulher e vamos educar ela a ser respeitada, mas e quem tem um filho homem, né? Qual é o desafio nosso diário de que ele respeite a mulher, de que ele se coloque no mundo de outra forma, mas eu acho que já é uma geração que está vindo diferente. Uhum. A gente já vive a transexualidade de uma maneira muito próxima, temos uma convivência com uma pessoa que nasceu menina, mas que agora se vê menino já há 2 anos, já está no processo, e hoje o Gabriel me corrige quando eu falo o nome menina, porque a gente ainda também vai processando ele, não, mãe. Então, assim, já é uma geração que já está vindo com outro olhar, com outro respeito, a escola já está educando dessa maneira, já vem também com uma presença ali de nome social. Então, assim, eu já estou observando que a sociedade também já está vindo diferente aí. Mas a gente faz essa reflexão, né? As mães de homens,
olha quanto a gente tem aí também uma responsabilidade, né, um exercício diário de também não reproduzir, né? Eu vim de uma geração de mãe que deixou de estudar, que não fez faculdade, que assumiu só a família, a casa, e eu tentei fazer diferente, sei que eu estou fazendo. Então, assim, ele vê uma mãe batalhadora, mas ele tem que também ser ensinado ali, educado todo dia, a ver a mulher diferente, né? Sim. E o papel do homem também na sociedade, na geração deles, como está diferente. Então, é isso. Muito obrigada, maravilhoso. Obrigada. Gente, eu queria aproveitar o gancho desse comentário para encerrar aqui, né? Nossa, infelizmente, eu vou ficar aqui, quem quiser almoçar também. Mas para falar para vocês, para a gente lembrar também, super importante tudo isso que a gente está conversando, sobre o ambiente doméstico, né? Sobre como as coisas funcionam dentro de casa, porque muitos de nós têm o futuro dentro de casa. Mas para trazer de volta também esse pensamento para a comunicação, né? Então, como que no dia a dia das empresas de vocês estão fomentando novos papéis de gênero para crianças? Quando vocês estão retratando uma menina, em que situação, com que roupa, quando vocês estão conversando com um menino, em que situação, com que brinquedo, o que ele está fazendo, né? Quando a gente vai retratar ou ter na nossa equipe ou conversar em pesquisa com pessoas, com mulheres acima de 50, né? A gente está incluindo elas no nosso pensamento. Esses dias eu estava trabalhando para uma marca que as pesquisas paravam em 50 anos. E aí a gente foi fazer um social listening e descobriu que tinha um público enorme de mulheres interagindo com a marca que estava entre 50 e 60. E a pesquisa deles não estava pegando esse público. Porque ele acha que depois dos 50, a pessoa, sei lá, só é público de fralda geriátrica. E eu mesma com 40, eu estou achando maravilhoso que tem várias coisas que já não sou target. Eu vi que vários anúncios sumiram misteriosamente da minha timeline. Deve ser uma paz você não ser target de nada, mas nós, como comunicadores, precisamos pensar nisso também, sabe? A gente está olhando para um público que tem grana para consumir, né? Que são essas pessoas acima de 50, acima de 60, que já muitas vezes não estão tendo que sustentar uma família, né? A gente está ignorando. Então, com todos esses tópicos que eu trouxe, vamos pensar no nosso cotidiano profissional, né? Como que a gente insere isso, né, em cada um, para garantir que a gente tenha futuro, né? Vou agora encerrar essa manhã incrível que a gente teve. Bom, primeiro eu quero começar a agradecer a Elo, porque há 6 meses atrás a Elo me ligou para que a gente tivesse um papo, né, Thaís? Para falar, inclusive, de Sebrae, para falar de Moringa, de tudo que a gente está construindo. E a gente caminhou esse tempo todo para chegar aqui hoje. E eu acho que foi no dia certo, no mês certo, para a gente inaugurar, de fato, os eventos presenciais do GAN. Bom, não vou nem falar de emoção, porque eu sei, assim, te ouvir foi emocionante. Obrigada. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Ana Luísa, obrigada, assim. Saber que você está aqui e com essa vontade de fazer a diferença faz muito sentido pra gente. Até porque eu também já fui assim, com 16 anos. Eu sabia exatamente o que eu queria e aonde eu queria chegar. E continuo caminhando, porque eu vou voltar a falar de Maria Bethânia. Cuidado comigo que eu não ando só. E eu acho que o princípio é esse. Todos nós, e aí não somos todas apenas, né? Todos nós aqui juntos, a gente não está sozinho. A gente tem um papel fundamental na comunicação e, em nome do Grupo de Atendimento e Negócios, a gente se compromete a estar com você, a gente se compromete a abrir portas. Obrigada. E tá lá batendo também, falando, né, com o governo federal. Vamos juntos, porque nós não estamos sozinhos. E tem muita coisa a ser feita. Gente, obrigada. Thaís. Obrigada, Rita. Estar junto com vocês é muito bom. Estou muito feliz mesmo. Estar junto com vocês, toda gente que plateia boa, que conversa boa a gente teve agora. Obrigada mesmo. E eu queria pedir uma moça que chegou atrasada, Renata Monerá, que é
a pessoa que ajudou tudo isso aqui a acontecer. Vem cá, Rê. Fecha aqui pra gente. Porque foi numa conversa de WhatsApp num domingo chuvoso que essa mulher imediatamente falou: o Brasília Shopping está aberto. Para o GAN, para a Thaís, para a 6510. Bom, estou muitíssimo feliz. Cheguei atrasada porque fui levar a filha no meio de uma enxurrada para um compromisso. Queria muito agradecer todos vocês em cada fala. Infelizmente não ouvi tudo, mas o que escutei, me senti muito representada, a Renata do passado, a Renata do presente, a Renata do futuro. O GAN e a Ri, que a gente já se cruzou várias vezes, Dri, enfim, uma galera incrível, Elô. Eu fico feliz do GAN ser composto por vocês, porque essa galera nova é fundamental, inspiradora, mas só a gente pode estar onde a gente está, né? Então, assim, eu fico feliz porque eles podem muito, mas a gente pode ainda mais além, porque a gente tem a motivação de se renovar, né? A experiência que a gente já adquiriu e uma vontade incrível de permanecer. Então, assim, eu como mulher de 47 anos me sinto muito no mercado. Obviamente, eu represento uma empresa muito masculina, né? Eu sou da Paulo Otávio há 22 anos. Hoje, num hall de diretores, né? Eu não sou diretora, né? Eu sou gerente de marketing de um dos empreendimentos. No hall de diretores, nem pode tomar, que acho que está sendo gravado isso. Mas acho que são 15 ou 20 diretores, temos 2 mulheres só, né? E um dia desses, muito antes dessa palestra, eu falava exatamente isso. Eu vi uma foto de diretoria com o Paulo Otávio no meio e falei, tá tudo errado, gente. É muito difícil, mas, assim, gente, eu preciso um dia ter essa chance. E estou comendo pelas beiradas, falando isso para as pessoas que eu sei que chegam nele, porque, assim, a gente precisa aumentar o número. E tem um monte de gente velha. Eu falei, pelo amor de Deus, esse pessoal não quer aposentar, não, né? Para dar lugar para gente nova, né? E aí, no que eu digo nova, somos nós, né? Mas é isso, eu queria muito agradecer, deixar esse espaço aberto para o GAN, para a Thaís. Eu acho que a gente tem aí, inclusive, uma possibilidade de conversa. Eu estou muito afim de estudar ESG, e talvez você possa me ajudar nesse aspecto. Quem sabe daqui já parte um negócio, né? Bora. É atendimento em negócios mesmo, né? Entendeu? Então, eu acho que essa é a função. Tenho estado muito interessada e talvez para essa empresa que eu trabalho isso faça muito sentido. Faz, com certeza. A ideia partir de uma mulher disseminada por outras, né, Marília? Marília, Renata, enfim, fazemos parte dessa empresa. Disponibilizar esse instrumento que é o Brasília Shopping para os encontros e falar para vocês que desde o ano passado a gente faz um evento. Ano passado foi em parceria com a revista Vogue. Esse ano a gente está se lançando sozinho, que chama Celebre a Maturidade, em que a gente trabalha aí 3, 4 dias, vai ser na última semana de abril, com mulheres incríveis 50+. E aí são temas dos mais diversos, porque a gente entende que essas mulheres realmente, em algum momento, já estão fazendo uma mudança, uma virada de chave para melhor, né? Seja dentro dos seus próprios mercados, se ressignificando pessoalmente, se ressignificando profissionalmente, espiritualmente, enfim, é quando a gente tem um pouquinho cansadas, mas um pouco mais de paz para assumir que a gente é assim mesmo, né? Acho que com 5 anos a gente está chegando, eu já estou nessa pegada, sabe? Agora, assim, o que eu vou fazer é só para melhorar, para mudar de fato, alguma coisa que seja só para me enquadrar, eu não estou afim, né? Então, queria muito agradecer, obrigada por vocês estarem aqui, acompanhem as redes sociais do Brasília, até para nos cobrar, a gente ser mais inclusivo, né? Colocar mais homens nessa roda de conversa. Quando a Marília fala de envolver os meninos, toda vez que eu escuto uma matéria, me dá vontade de passar para o grupo de mães da escola da minha filha, né? Tenho medo, como eu me manifesto um pouco lá, tenho medo de ser rechaçada. Mas eu falo que precisava tanto, porque serão essas pessoas que minha filha vai se relacionar, né?
Então, eu queria uma história, um cenário muito mais amistoso para ela. Mas contem com a gente, eu estou muito feliz. Espero que seja o primeiro de muitos, viu, Rê? E parabéns pela iniciativa, parabéns, GAM. Estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom?